uma vez, boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus. Damos início à nossa audiência pública. Com esta audiência pública ao processo de número de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, projeto de lei de número 1644 de 2018, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sempre lembrando que o calendário foi amplamente divulgado. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores e vereadoras por até 5 minutos e aos demais por 2 minutos. Na sequência, o seu secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Nesse instante, vamos receber a Secretaria, a Proguaru. Nesse instante, vamos receber a Unidade Mista de Guarulhos, Proguaru. Convido para a mesa o diretor-presidente em exercício, Joel Rodrigues, diretor administrativo financeiro, André Coraza, gerente de comunicações, Sérgio Lessa, gerente de assuntos legislativos, Vitor Amódio, o nosso Vitor da farmácia, Alessandro, assessor da presidência, Bruno Gersósimo. Muito obrigado, acertei. Fala, presidente. Tudo bem aí? Pode sentar aí. O responsável do diretor senta do lado. É o cara do homem do dinheiro. Pode ficar. Bom, dando sequência, com a palavra o diretor em exercício, Joel Rodrigues. Vossa Senhoria disporá até de 20 minutos o conjunto todo da obra, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vereadores, vereadora Janete Pietá, vereador Jorge Tadeu, Geraldo Celestino, doutor Alexandre Dentista, a Cássio Portela, pastor João Barbosa, que falou que vai ajudar a bater na gente hoje, e o Thiago Surfista. Toninho da Farmácia, boa tarde a todos vocês, senhoras e senhores. Nós temos uma apresentação, eu vou falando daqui, vai aparecer lá na tela. Diferente das secretarias que vêm trazer o orçamento, nós estamos replicando o formato do ano passado. E nós vamos apresentar os serviços prestados até agora, vamos falar das dotações que foram deixadas para este ano, porque o orçamento da Proguaru, ele foi apresentado pelo secretário de Finanças, ou será, e pode vir a sofrer alguma mudança até a apresentação no meio do final do ano, onde nós votaremos e falaremos sobre isso. Quero deixar aqui um abraço também do nosso diretor-presidente, Leonardo Lago, que não pôde estar presente por estar em férias. A nossa apresentação estava programada antecipadamente para segunda-feira e foi adiada, então por esse motivo ele não pôde estar presente. Vamos à nossa apresentação. Uma breve lembrança da nossa data de fundação. Esse ano nós faremos 39 anos, em agosto. Para quem não conhece um pouquinho da nossa estrutura, o nosso organograma, estamos divididos em 3 diretorias: a diretoria da presidência, a diretoria técnica, a diretoria administrativa financeira e aí as nossas gerências. Nossa gerência de comunicação, que o gerente é o nosso Sérgio Lessa, está aqui do lado, todo mundo já conhece um pouquinho.
Nós temos aumentado muito as divulgações, temos trabalhado bastante, tentando deixar a população ciente de todos os passos, tanto das nossas programações futuras, dos serviços já realizados, tentando trabalhar com a maior transparência possível. A gerência de recursos humanos, onde nós apresentamos aí os nossos números atuais em 3.830 funcionários, divididos aí entre a gerência de operações regionais, 769 profissionais, gerência de engenharia, 581 profissionais, a gerência de atendimento ao cliente, que são 1.946 profissionais, e os demais setores, 534 profissionais. Nós temos hoje 416 profissionais afastados pelos mais diversos motivos, ou seja, praticamente 10% da nossa força de trabalho. Nós tivemos alguns concursos deste ano para agentes de portaria, onde nós tivemos 14 mil inscritos para 150 vagas, e desses 14 mil, 1.845 passaram, estão aptos à convocação. Advogados, tivemos 360 inscritos para uma vaga e tivemos 65 habilitados. Gerência de Assuntos Legislativos, hoje sob o comando do nosso amigo Vitor Amódio, o Vitor da farmácia aí, para quem gostar de injeção, que ele cuida das demandas vindas do Legislativo. Então, nós tivemos aí 2.659 demandas atendidas em 2018, dividido aí ao longo dos tipos de serviço. Nós vamos disponibilizar a apresentação com esses números para quem quiser depois. Eu sei, dona Janete, já temos o seu e-mail, vai ser encaminhado para quem solicitar. Então eu vou pular alguns números aqui para a gente ser mais célere. Gerência de recursos materiais é a nossa gerência que cuida também dos nossos recursos internos, mas ele trabalha muito com essa parte de limpeza dos próprios públicos. Então, nós temos aí alguns números de unidades atendidas, são 239 da educação, dentre eles 9 CELs, 141 escolas, 85 unidades de saúde e outras 4 secretarias. Essa é o contingente, aquele maior de funcionários, que são o pessoal de limpeza, né? São os ASGs. Depois uma pequena anotação aí, para demonstrar o trabalho da nossa usina de reciclagem. Nossa produção total até maio, né, início de junho, agora foram de 11.421 metros cúbicos de material reciclado, o que gera, evitando a gente comprar esses materiais produzidos, R$459 mil, ou seja, quase R$500 mil. Nós temos aí, dentro dos recursos materiais, dentro da gerência de recursos materiais, alguns trabalhos que nós viemos fazendo, em função, inclusive, da modernização dos nossos serviços, com a redução de materiais que não são mais utilizados, ou porque estão estão obsoletos, mudança de especificações técnicas e assim por diante. E o saving desses materiais, aproximadamente R$67 mil. Nós temos aí a gerência de planejamento financeiro, onde a gente apresenta aí a dotação deste ano, que é R$137 milhões. O que está previsto para 2019, né, adiantando por enquanto, a informação que nós temos é de R$142 milhões. Esse acréscimo de 2017 para 2018, foi de 119 para 137, foi um aumento orgânico, assim como está previsto para 2019, então não é um aumento considerável, é apenas aí, foi eu acho que 4%, 5%, alguma coisa de um ano para o outro. Gerência de atendimento ao cliente. A gerência de atendimento ao cliente, nós tivemos aí 6.163 demandas resolvidas em 2018,
uma média de 51 demandas por dias úteis. Essa é a nossa central de atendimento, onde nós temos aí o nosso telefone, por WhatsApp ou por e-mail, onde o cidadão ele manda a sua demanda e recebe o protocolo e pode acompanhar isso de forma mais efetiva. Os canais de atendimento, essas demandas, elas tiveram aí os números destrinchados nesse slide, onde nós temos por e-mail, Facebook, presencial, as pessoas que ainda vão até a Proguaru, processos aí, o CIPEX, que pode ser tanto um documento, um ofício, uma carta, um pedido, tanto dos próprios cidadãos como os ofícios do governo, de secretarias e dos vereadores. E por WhatsApp, 801 demandas aí. Vocês podem notar que pelos nossos canais de comunicação, a gente tem trabalhado nas mídias sociais, o nosso pessoal de comunicação, inclusive em ações do governo ou alguma coisa que nós vemos alguma coisa de zeladoria que tem a ver com o escopo da Proguaru, nós recolhemos isso de forma online e transformamos em demanda da gente para atender também. E aí nós temos esse número de demandas explodidos em origem, né? Em empresas em geral, munícipes, os parlamentares e as secretarias de governo. Notem que os munícipes e essa casa têm sido os nossos maiores demandadores. Os tipos de serviços dentro dessas demandas, nós aí apresentamos por tipo de serviço o maior número de demandas é o tapa-buracos, o tapa-valas, né? Em segundo lugar aí nós temos a limpeza, capina de vias. Nós sabemos que tem muito entulho na cidade, então realmente esses são os dois maiores. Os três que têm entulho lá, 1.192 pedidos ou demandas atendidas já ao longo do ano. Gerência de atendimento ao cliente. Aqui nós explodimos um pouco aqueles clientes que nós falamos no slide anterior. Quando a gente falou das pessoas, nós temos aí funcionários alocados na Secretaria da Educação, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda e PREF, nos nossos próprios e disponíveis para cobertura. Isso dá aquele número de profissionais que nós havíamos falado anteriormente. Auxiliares de serviços gerais, as limpezas dos próprios. Nós temos 777 na Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde 234 e na Secretaria de Meio Ambiente nós temos 8. Entrando agora na questão de projetos de engenharia, nós temos aí projetos e estudos realizados até agora, são 39 de edificações. São pedidos, são projetos para os próprios de manutenção ou de algum tipo de reforma onde são feitos esses estudos. Infraestrutura viária, são projetos de pavimentação, recap ou alguma solicitação do tipo, inclusive de drenagem ou de contenções. Nós temos 112 projetos de pavimentação e 30 projetos de recapeamento já realizados neste ano. Nós tivemos um aumento substancial nessas questões de projetos e estudos feitos, inclusive por demanda, solicitações desta casa, onde nós mandamos antecipadamente para que se possa, inclusive, definir verbas futuras para outras ações. Supervisão de obras e edificações, orçamentos, vistorias realizadas, 29, resolvidos 3, em andamento 12, nós temos 11 UBS em obras ou em manutenção e tiro de guerra também em parceria com o governo, que iam ser utilizadas algumas áreas lá. Supervisão de obras e edificações, serviços entregues, que nós fizemos já ao longo do ano. A EPG Tia Anastácia, o Conservatório Municipal, o espaço externo do casarão, onde estavam sendo feitas as feiras, a Praça 4 Centenário, nós trabalhamos na revitalização, na restauração dela, a Escola Teresia Mian, o Procon, o Restaurante Popular e a Escola Gianfrancesco Guarnieri. Em andamento, nós temos hoje a antiga creche do Gopouva, que ela vai ser colocada em operação pela Secretaria. Supervisão de manutenção de edificações. Nós temos 226
chamados ou serviços executados. Em andamento são 6. São do Paço Municipal, Bosque Maia, onde a Proguaru faz a zeladoria contínua do mesmo. O Parque Fracalanza, onde nós estamos assumindo a partir desse mês algumas questões de zeladoria para a Secretaria de Saúde. O Campid, onde nós estamos desenvolvendo alguns projetos, não só internos de recuperação, mas para transformar o Campid realmente acessível da parte externa, com calçada, redução de via, ampliação de calçada e transformando ele de forma mais acessível, em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito e a Secretaria da Fazenda. Como eu falei, aí vai aparecer a zeladoria do Bosque Maia, onde nós temos feito serviços contínuos. Diariamente são feitas manutenção, limpeza, conservação. Nós finalizamos algumas reformas de vestiário, pintura, e em breve nós vamos iniciar com mais força a reforma dos banheiros públicos também. Supervisão, manutenção viária, e aí começa as obras propriamente ditas, os serviços feitos ao longo da cidade. Até agora, no ano, nós fizemos 620 metros lineares de galeria de águas pluviais, 416 metros e 95 de guias, 256,1 metros quadrados de sarjetas e passeio público, 2.482,90 metros quadrados de passeios públicos. Tapa-buraco, nós tapamos até o final de maio 30.910 buracos, um equivalente a 89.945,55 metros quadrados. Fazendo uma comparação, ele é uma área maior do que o Shopping Internacional de Guarulhos. Tapa-buracos e de lajotas, nós fizemos 203 metros, 203 buracos, equivalente a 2.379,82 metros quadrados. Equivalente aí, pessoal fazendo um pouquinho de propaganda, ao Neogel, ao parque interno do shopping. Obras viárias de infraestrutura, nós fizemos 3.106 vistorias. Essas vistorias, elas servem tanto para tapa-buraco como para fazer os projetos de recap e pavimentação. Vocês podem ver que as nossas equipes estão trabalhando bastante na rua. Supervisão de obras de infraestrutura viária ainda, área pavimentada. Nós pavimentamos esse ano, entre recap e pavimentação, 59.045 metros quadrados, 59.045 metros quadrados aproximadamente, 2,4 vezes a área construída ali, a área do Hospital Geral. Gerência de operações regionais. Nós temos feito um trabalho constante nas escolas, inclusive para evitar pragas urbanas para as nossas crianças. Então, nós já tivemos 183.386 metros quadrados de área roçada somente nas escolas municipais. Uma área equivalente a 15 vezes o Adamastor. Nós temos aí um gráfico onde a gente demonstra aí os nossos chamados, os nossos pedidos das escolas. Nós temos aí 76% do que a gente já programou para o ano resolvido, já feita a roçagem. Nós temos programado aí mais 3% das escolas que nós temos aí 1% dessas áreas não são necessárias roçagem, e a vistoriar nós temos 11% das escolas, e 9% nós já voltamos, né? Nós temos feito o trabalho de manutenção, já retornando pela segunda vez nessas escolas para manter elas com a sua vegetação. Nós temos um mapa aí demonstrando por cor aonde nós atuamos em escola: janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então nossas equipes elas têm trabalhado arduamente aí para manter as escolas dentro de um padrão aceitável. Pintura de guias são 974.824,46 metros de guias pintadas, equivalente a 80 vezes a extensão da linha 13 que entrou em operação efetiva essa semana aí. Varrição são 81.976.000
1.048,42 metros quadrados de varrição feitas na cidade até esse mês. Varrição 175 vezes o pátio de aeronaves do aeroporto. É muita área de varrição. Guarulhos é grande. Exatamente. Limpeza e desobstrução de bocas de lobo. Às vezes essas áreas, não vou me antecipar, ela é enorme porque volta 2, 3, 4 vezes na mesma região. Você varre num dia, no mesmo dia, quando você acaba, já está cheio de coisa de novo. Limpeza e desobstrução de bocas de lobo. 4.872 unidades feitas. Isso é parte de uma ação estruturada para evitar as cheias na cidade, que são córregos, áreas de valas e depois bocas de lobo. Capina e roçagem. Aquela área toda que nós falamos de roçagem eram apenas em escolas. Agora eu vou falar da cidade. São 3.314.153 metros quadrados de roçagem. Sendo que esse serviço também é dividido com a Secretaria de Meio Ambiente. Então essa é só a parte da Proguaru. Capina e roçagem. Essa área é equivalente a 20 vezes a área do Bosque Maia. Remoção de resíduos também colabora com a falta de ajuda aí das pessoas que vêm, inclusive, de outras cidades, despejar em Guarulhos. São exatamente os pontos viciados. São 25.530 metros cúbicos de entulho, equivalente a 5.106 caminhões. É muito entulho. E esse também é um trabalho em parceria com os serviços públicos, que também faz esse recolhe. Então, essa é somente a parte da Proguaru. Serviços públicos, a Prefeitura tem feito muito disso também. Roçagem em córregos, 344,876 metros quadrados, equivalente a 16 áreas do João do Pulo. Este ano, nós fizemos apenas 4.615 metros cúbicos de desassoreamento dos córregos, equivalente, você mantendo equiparado a 2017, 1,93% do realizado. Tá? O desassoreamento de 2017 foram 240 mil metros cúbicos. Isso se faz em função de que nós não temos área para disposição desses resíduos e as licenças do meio ambiente, elas não foram renovadas ainda, nós estamos no aguardo disso, então nós paramos esse tipo de serviço, porque nós tivemos por duas vezes tentativa de apreensão dos nossos equipamentos e tentativa de apreensão desse diretor que vos fala. Conservação de vias de terra, nós fizemos 1.077.880 metros. Essa área equivale a 48 vezes o ginásio João do Pulo. Nós temos muitas vias de terra ainda no município. Lavagem de vias, 13.760 metros quadrados, equivalente a 2 vezes o campo do estádio do Flamengo de Guarulhos. Além dos serviços de zeladoria, obras e manutenção da cidade, a Proguaru tem alguns projetos e ela tem trabalhado fortemente em parceria não só com outras entidades, mas como a Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando esses pontos na questão de gestão ambiental e melhoria da cidade. Nós apresentamos, se eu não me engano, o ano passado na LDO, os nossos projetos sobre as áreas de calor, que nós estamos colocando em todos os projetos de Proguaru, sempre alguma ação para redução dessas ilhas de calor da cidade de Guarulhos, que é uma das mais quentes do estado e do Brasil, por consequência. E esse ano nós estamos participando da 14ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos, onde nós apresentamos alguns projetos também. São 5 projetos, 3 já estão em operação, e são eles: o Muro Verde, esse é um exemplo apenas do que nós vemos fazendo, o dos cestos de contenção de resíduos sólidos para bocas de lobo. Esse é um projeto antigo, inclusive, do nosso Novinho Brasil, que está aqui hoje. Ele trouxe essa ideia para Proguaru, ele desenvolveu isso e nós estamos fazendo, nós passamos por um período de testes e agora estamos
colocando em operação na maioria dos nossos centros com produção própria. Essa foto, inclusive, aí já é uma versão, nova versão da Proguaru, onde nós colocamos isso nas bocas de lobo para fazer a retenção dos resíduos e do lixo que, infelizmente, correm, as pessoas jogam na rua e vão correndo para as bocas de lobo. Esse tipo de serviço, ele reduz em muito o tempo de troca, de manutenção e limpeza, sem falar na melhoria da cidade com redução das enchentes. Um outro projeto de fossa séptica biodigestora, que já está em utilização na nossa usina de reciclagem do Cabo Sul há muitos anos. É um projeto interessante, é um projeto extremamente replicável, então nós colocamos isso no selo ambiental também. Aqui nós vamos só dizendo que a partir desse mês estamos trabalhando com o Cuida Guarulhos, mas esse é um programa que vai ser especificado, explicado depois pelo governo, nós vamos pular agora. Bom, o que nós tínhamos para apresentar é isso e estamos à disposição. Muito obrigado, presidente em exercício. Nesse instante eu encerro as inscrições para os munícipes e com a palavra o vereador Tiago Sufista. Foi mais rápido que você, Janete, ele lhe passou a perna. Obrigado, presidente. Obrigado, Janete, por ceder a primeira fala à minha pessoa. Sim, fica tranquilo, Bruno. Obrigado, presidente. Joel, queria cumprimentar Joel, Bruno, em qual cumprimento toda a mesa. Geraldo Celestino também está na Proguaru, Geraldo? Tá? Tá quase lá, né? É saudade. Legal. Queria parabenizar pela apresentação, é muito técnica, né, com números expressivos, e nós sabemos que não é uma mera apresentação de números, né? Nós que acompanhamos e vivemos a cidade, nós vemos realmente que o serviço ele é prestado e a Proguaru vamos dizer, um patrimônio da nossa cidade, pois sem ela nós estaríamos numa condição, de repente, muito pior. Eu queria fazer apenas uma pergunta, porque muitos munícipes nos cobram e às vezes eles têm dúvida em relação a isso. Por exemplo, foi falado do serviço de tapa-valas, né, tapa-buracos e das bocas de lobo, e o SAI também faz parte desse serviço, né? Ele presta esse tipo de serviço, então o munícipe às vezes tem dúvida para quem ele liga, se aquele buraco é do SAI, se aquela limpeza da vala e da boca de lobo é do SAI, é da Proguaru, né? E às vezes ele fica meio perdido. No mais, gostaria realmente de novamente parabenizar pelo trabalho e que vocês continuem exercendo com afinco o trabalho de vocês. A gente sabe que a dificuldade é bem grande, que a prefeitura também tem que dar o apoio necessário à Proguaru e contem com este vereador naquilo que for necessário para ajudá-los. Parabéns, Joel, parabéns, Bruno, meu grande amigo. Geraldo, vou indicar você lá na Proguaru, fica tranquilo. Muito obrigado, vereador. Sempre de bom humor, Tiago Sufista. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Tempo regimental de 5 minutos, vereadora. Sabe de cor? Tá bom. Boa tarde a todos que nos assistem em casa, os vereadores e também ao presidente e à equipe técnica do Leonardo Lago, que eu quero estar de férias merecidas, quero agradecer a recepção sempre calorosa quando lá estou. Joel Rodrigues, o Sérgio, o Vitor da farmácia, o André Coraça e também o nosso aí, o Bruno, né? Olha, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, agradecer, porque vocês respondem, viu? Tudo vocês respondem, isso é parabéns. Muito obrigada. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro,
Quanto se gasta na folha e encargos? Quantos funcionários estão na varrição de rua e na limpeza de boca de lobo? Porque é o seguinte, olha, vocês trabalham, mas a cidade é grande e tem muito ainda por varrer. Claro que eu acho que vocês têm que fazer também uma campanha com a população, porque a população não pode pensar que a Proguaru está à disposição de limpar. Eu acho um absurdo as pessoas jogarem lixo na rua. Então, em parte, é culpa nossa, né? Nossa não, porque eu não jogo lixo na rua, mas muita gente faz isso. Então, como isso é prevenção de limpeza, limpeza é prevenção de enchentes, né? Eu acho muito importante. Agora, eu queria fazer outra pergunta, o seguinte, nós temos enviado ofício, lógico, para o prefeito, mas vocês já respondem, e aí eu queria saber, o recapeamento é vocês ou é obras? Porque, na verdade, nós fizemos alguns pedidos de recapeamento, como, por exemplo, rua onde passa ônibus, a Rua Nobel de Almeida Cook, no Continental, a Nancy da Silva Cabral, Ismael Manuel da Silva, e vocês fizeram tapa-buraco. Vocês fizeram, mas não o que nós pedimos. Então, eu quero saber qual é a competência de obras, que ainda não veio aqui, e qual a competência... Veio, mas como eu encaminhei para vocês, para responder. E, finalmente, os projetos que vocês vão fazer, 102 projetos de pavimentação e 30 projetos, que eu nem deu tempo. É claro que vocês já vão enviar, já nem é necessário pedir. Mas eu queria saber quais esses projetos e parabenizar, o Erinaldo não está aí, mas nós também temos um trabalho lá na região de Bom Sucesso e vocês começaram com o PCM na rua Cordeirópolis, o pessoal está muito satisfeito. Eu acho que o que é bom tem que ser feito. Como o Leonardo não está aqui, eu quero cobrar aquela parceria que ele sempre falou desde a primeira vez, de eu sou corredora, e aí o Bosque Maia, mas também queria saber se vocês são responsáveis por outros bosques, como o Bosque Chico Mendes, o da Fracalanza, porque eu acho que saúde também é fazer exercício, e eu não sei se foi resolvido aqueles problemas do banheiro lá do Bosque Maia, porque é necessário, e vazamento de água, você sabe que a água é um bem precioso. No mais, parabéns e, por favor, me dê o texto de vocês. Muito obrigado, vereadora Janete. Com a palavra, o vereador pastor João Barbosa. Meu presidente, vereador Moreira, obrigado por lembrar de mim. Cadê nosso vereador? Saiu? Saiu da Proguaru. Eu vou sugerir aqui aos nossos vereadores na próxima semana a gente fazer uma moção aqui de pedido para, quem sabe, indicá-lo. Nosso Joel, você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por Vossa Senhoria e por toda a equipe. Queria que tá o Leozinho aqui para mim poder abraçá-lo carinhosamente, vocês e toda a equipe de vocês, cumprimentar pela brilhante explanação. Isso não é só uma explanação, mas é a realidade de tudo que vocês fazem pela cidade. Entendeu? Isso aqui não é só uma explanação, não. Quem anda pela cidade sabe que isso é uma realidade. Cumprimentar por todo esse trabalho. Mas a minha vinda aqui não é para bater em você, não, cara. Brinquei com você aqui, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. Eu vim aqui para trazer, entendeu? O carinho, o respeito, o abraço dos nossos irmãozinhos por tudo que você fez por nós. Você não sabe o bem que você fez disponibilizando aquelas raspas de asfalto que você nos concedeu. Jovens perdidos nas drogas, mães de famílias que nos procuraram posteriormente, que lá chegaram levando seus filhos, passando 2, 3 dias e buscando seus filhos recuperados. Não é fácil.
Não é fácil para uma mãe que depois de ver os seus filhos perdidos e depois passar com a gente lá uns meses e depois ver os seus filhos reintegrados à família. E tudo isso, você e o Léo e mais uma equipe de vocês nos cederam algumas rapas de asfalto que a gente não conseguia chegar com os ônibus lá. Então, eu disse e volto a repetir que o nome de vocês e o nome da equipe de vocês está escrito nas mãos de Deus. Deus abençoe grandemente isso que é importante do trabalho que vocês fez. Por isso que eu digo, o trabalho de vocês, Deus está de olho em vocês. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Muito obrigado, vereador João Barbosa. Com a palavra, o senhor Carlos Schneiderman. Cumprimentar a diretoria da Proguaru, os funcionários que aqui estão, alguns poucos ainda são da minha época, né? Trabalharam comigo. Eu tenho algumas inquietações. Quando foi fechado o PA Paraíso, foi anunciado que a Proguaru faria a obra. Depois mudaram e disseram que a prefeitura vai ainda fazer uma licitação para contratar uma empresa. A UBS Jardim Presidente Dutra, vocês estavam fazendo a obra está paralisada porque estão readequando o projeto. E foi anunciado aqui pela Saúde que haverá também uma licitação lá. O que está acontecendo? A prefeitura não está querendo contratar, ou porque o volume de obras de edificação já foi maior, né, por parte da Proguaru. Quais obras grandes de edificação vocês estão fazendo nesse momento? Eu sei que estão fazendo a obra da Câmara, né, municipal, e foi falado aqui que estão em 2 escolas, 2 creches pequenas também. Tem mais outras obras maiores de edificação? Pergunta, né? Também gostaria de saber o seguinte, aí na LDO, está previsto que a prefeitura vai repassar o ano que vem 142 milhões para o Fundo para o Progresso de Guarulhos. Além do recurso do fundo, a Proguaru tem uma entrada através dos contratos e tem uma entrada que vem diretamente da população, não é? Através do PCM, a questão da nova Ponte Alta. Vocês têm uma previsão para o ano que vem? Quanto vocês esperam arrecadar com contratos? E quanto vocês esperam arrecadar da população? E somando tudo isso, dá um total, quer dizer, somando os 142 do fundo, que vai arrecadar via contrato, que vai arrecadar da população, o total é suficiente para o que se pretende, que a Proguaru pretende fazer? Qual o custo médio da Proguaru por mês, né? Existe um custo fixo, né, que independe das obras. Qual o valor desse custo fixo mensal? A outra coisa é uma preocupação também, né? O senhor falou aqui que não está podendo fazer o desassoreamento de córregos por falta de área de transbordo.
Esse é um problema, não é um problema novo, é um problema antigo, mas de uma forma ou de outra sempre se resolveu, porque se não se fizer o desassoreamento, como vai ser no próximo período de chuva, né? Agora na estiagem é quando se faz a limpeza dos córregos. Está se vendo alguma solução? Porque isso é um problema gravíssimo. Eu sei, não é culpa de vocês, mas alguma coisa, de alguma forma, tem que se resolver. Não dá para ficar sem desassorear os córregos. São algumas perguntas e aproveitar para cumprimentar meus amigos aí da Proguaru. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Com a palavra, o vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos que compõem a mesa, a todos os presentes e todos que nos assistem. Saindo um pouquinho fora do assunto, mas em pró à cidade, secretário, eu fiz uma indicação de 2 recapeamentos. Um referente à Avenida Estados Unidos, que está toda esburacada, e a Avenida Capitão Aviador Walter Ribeiro, na qual transita ônibus e realmente está numa situação insuportável. Dentro desse orçamento, qual a possibilidade dessas indicações desse vereador ser atendida ainda esse ano? Outro questionamento. Eu sugeri ao prefeito Guti a estar dando prioridade às avenidas, no que se refere a recapeamento e a tampa-buracos. Por quê? Na qual, vou citar, a Avenida Santos Dumont. Teve um período do outro governo que estava toda esburacada. De noite, os carros caíam, se quebrava e acabava sendo assaltado o motorista, porque era obrigado a parar para trocar um pneu, etc. Então, eu sugeri o prefeito Guti a estar priorizando as avenidas na manutenção. Obrigado. Obrigado, Toninho. Com as respostas, o nosso diretor-presidente em exercício, Joel Rodrigues. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelas perguntas. Nós temos feito muito por Guarulhos, mas não mais que nossa obrigação. Estamos aqui para fazer isso mesmo. E queremos fazer mais. Bom, em resposta ao vereador Thiago Surfista, nós fazemos, sim, o tapa-buraco e bocas de lobo com questão à drenagem. Onde está o Thiago? Já foi? Bom, a diferença do tapa-buraco para o tapa-valas é que quando o SAI ou alguma outra concessionária ela faz a manutenção, normalmente eles deixam recortado o espaço. Então você vê que foi um buraco, foi uma vala aberta por alguém, porque ele é uniforme e normalmente a troca de solo, alguma coisa assim. E o nosso serviço é de manutenção nas vias, então quando se deteriora por uso ou por alguma outra atividade. A diferença óbvia se faz aí, ele perguntou também aqui sobre para quem o município liga. Quando o município ele liga para a Proguaru e ele abre uma demanda de tapa-buracos, se ele tem foto pelo WhatsApp ou Facebook, normalmente a gente já consegue dar uma identificada pela foto. No entanto, se é por telefone ou uma mensagem apenas com endereço ou alguma coisa assim, as nossas equipes elas fazem uma vistoria, um dos motivos daquele número grande de vistorias da equipe de infraestrutura viária, para verificar. E quando se verifica que é uma tapa-vala, não tapa-buraco, nós encaminhamos essa demanda já de ofício para que o SAI resolva, né? E nós respondemos também ao munícipe com essa informação. Sobre a boca de lobo, o SAI não faz, ele mexe com a parte de esgoto. Então, nós só verificamos se tem alguma boca de lobo entupida, alguma coisa assim, que tem, por algum motivo, o despejo
esgoto diretamente, o que não podia, aí sim nós fazemos o comunicado ao SAI para que faça a sua intervenção também. A vereadora Janete Pietá, ela perguntou sobre a folha. Hoje a nossa folha está em torno, mais encargos, está em torno de 160 milhões ano. Quantos funcionários da varrição e na Boca de Lobo? Nós temos aqui, em média, 380 funcionários em varrição, 380, 160. Folhas mais encargos. Funcionários em varrição 380 e 85 em Boca de Lobo e roçagem. São os mesmos profissionais em função do tipo de serviço, que necessita ter um cuidado maior e a insalubridade, então são os mesmos profissionais divididos em programação. Realmente são poucos para o tamanho da nossa cidade. No entanto, nós passamos um período fazendo manutenção apenas corretiva. Nós, ao longo do ano passado, nós começamos um cadastro de todas as bocas de lobo da cidade, que não existe esse cadastro específico, e nós, juntos com uma terceira que trabalha com o caminhão de sucção, nós temos feito um planejamento, uma programação preventiva, junto com aqueles cestos. Então, apesar da equipe ser pequena, nós estamos tentando otimizá-las, no sentido de evitar fazer muito mais corretivas do que realmente a programação. O que é necessário realmente é a ajuda da população, evitando jogar lixo nas ruas, garrafas PETs e todo tipo de lixo que acaba parando nas bocas de lobo. Então, com esse trabalho em conjunto, nós já fazemos esse trabalho, na medida do possível, de tentar fazer um trabalho de conscientização. Nós temos essa parceria, inclusive, com o Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos, tem aquele programa Lixo Zero, que a ideia é essa, inclusive, também, e nós, sempre que possível, nós fazemos as divulgações dos PEVs, para evitar que as pessoas joguem esse lixo na rua. Sobre os recaps, se é obras, se somos nós, nas vias de ônibus, e aí talvez eu já responda a outro questionamento. Nós possuímos uma dotação para fazer manutenção viária, e isso está entre recap e nós temos também uma dotação para pavimentação, que é uma dotação bastante pequena, não dá para a gente fazer o que a cidade necessita. No entanto, as áreas de recap de vias de ônibus, elas estão atreladas a um programa chamado PAC Pavimentação, que ela ainda está em vias de desenrolar o contrato, é de alçada da Secretaria de Trânsito, Transporte e Trânsito. Então, a Proguaru, ela não está fazendo e não deve fazer nas vias de ônibus. Nas demais, existe um trabalho integrado entre Secretaria de Transporte, Obras e Proguaru, onde está sendo feita uma divisão das vias de recap. Nós temos algumas demandas seguidas, que são nas áreas onde passam os caminhões das obras do Rodoanel. Essas vias estão bastante degradadas. Nós temos tentado fazer a manutenção sempre que é possível, para evitar algum acidente, alguma coisa desse tipo. No entanto, nós fazemos, sempre que é uma via dessas, nós comunicamos à SDU para que faça o acionamento do Rodoanel das empresas que lá estão trabalhando, porque é obrigação delas fazer essa manutenção. Então, quando há necessário ou risco iminente de acidente, nós acabamos lá fazendo também. Mas o recap não entra na nossa alçada, porque isso será feito por eles. Ok? E as demais vias, elas estão para ser contratadas pela Proguaru. Ou seja, é alçada de obras e nós aguardamos ser contratados por elas para que possamos fazer os recaps. E aí está um pouquinho da pergunta dos 102 projetos. Eu não vou saber te dizer quais são todos, mas a nossa equipe vai fazer esse levantamento e te informa quais são. Esses projetos, eles são para vários motivos. Alguns são aqueles que de demanda
dos vereadores. A vereadora já esteve lá, nós já falamos sobre alguns tipos de projeto que a gente faz, inclusive com demanda da senhora. Nós temos essas vias de recap, que nós fazemos o anteprojeto ou o projeto básico com o orçamento estimado para encaminhar a obras e ela depois ver se vai licitar ou contratar a Proguaru. Outra questão são as de PCM, são as vias onde nós pretendemos fazer pavimentação. Então, muitos desses projetos são para futuras pavimentações pelo programa do PCM, que nós temos que fazer o projeto antecipadamente para saber o custo, o orçamento prévio, para então fazer a prospecção e ver se há aderência necessária para se executar as obras. Sobre os bosques, a responsabilidade hoje da Proguaru integral é apenas com o Bosque Maia. Fracalanza, nós temos feito alguns serviços pontuais a pedido da Secretaria da Saúde e nós estamos fazendo lá também a serviço da Secretaria da Saúde a limpeza, como se fosse limpeza urbana, a varrição, não a zeladoria ainda. Dentro do programa Guarulhos Cuida, provavelmente isso virá a ser passado a Proguaru, mas isso está em trabalho junto à Secretaria de Governo, então eu não posso adiantar nada porque eu também não tenho todos os detalhes. Quanto aos banheiros, que é do Bosque Maia, nós já fizemos a troca de todas as válvulas hidra para que acabe todos os vazamentos lá. Nós temos feito essa verificação constante e a obra efetivamente para reformar o banheiro será feita assim que nós tivermos a licitação dos banheiros bioquímicos ou algum outro tipo, para que nós possamos fazer a substituição. Nós colocaremos esses banheiros para o uso da população e aí será feita a interdição. Então nós estamos em processo e assim que nós tivermos, será dada a entrada na obra efetiva. Pastor João Barbosa, muito obrigado pelas suas palavras. A Proguaru está lá para ajudar sempre no que for possível e a gente está lá para isso. Ao vereador Carlos Derman, que é nosso ex-presidente da Proguaru, conhece muito bem as nossas dificuldades, suas perguntas são bastante pertinentes. Quanto à questão do PA Paraíso, ele é muito parecido com a questão da OBS Presidente Dutra e muitas outras obras que estavam contratadas, que vieram com contratos para nossa mão, para nossa gestão, inclusive escolas e outras coisas que nós já falamos na outra apresentação. Alguns dos contratos, alguns dos projetos, eles estavam muito defasados. Por experiência, o senhor deve lembrar que às vezes vem um projeto e no decorrer da obra se modifica completamente ele. Então, a Proguaru, por questão de custos e contratações, nós solicitamos alguns distratos. Ou seja, nós abrimos mão de algumas obras que poderiam gerar prejuízo para a Proguaru. E aí nós devolvemos para que se fizesse o projeto novamente, assim com a versão final, para que aí se verifique se nós temos condições de executar a obra ou se a gente diga para que seja feita uma licitação externa. Quanto à questão das obras grandes, são esses os motivos. Nós estamos nos dedicando desde o ano passado à manutenção, à zeladoria de alguns próprios, porque havia muita obra, às vezes, de ampliação e reforma em escolas e se esquecia um pouco da manutenção daquilo que já estava ruim. Então, realmente, nós não estamos com grandes obras. A nossa grande obra hoje é a Câmara de Guarulhos, onde nós temos um contrato formado, está em revisão de projeto. E nossas demais equipes estão alocadas nas manutenções dos próprios, tanto escolas como OBS de pronto atendimento. Bom, quanto aos 142 milhões de fundo, esse é um valor previsto, esperamos que haja uma revisão disso, inclusive, tá?
mas dentro dessas obras, dessa previsão de novas obras, nós temos feito a conta de trás para frente. Nós precisamos de um valor específico para fechar o próximo ano. Nós estamos em negociação junto à Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito e Fazenda, para que parte dessas obras, inclusive de infraestrutura viária, venham para Proguaru para que nós possamos fechar essa conta. Bom, essa questão dos 142 mil mais contratos, mais parcela de população, nós estamos dentro desses projetos que nós estamos fazendo a pleno vapor no nosso departamento de projetos de infraestrutura viária, visa justamente para o ano que vem nós termos várias obras de PCM na rua. Em 2017 nós não fizemos PCM, 2018 nós fizemos alguns contratos, fomos em vários bairros, e nós vamos agora, a partir do segundo semestre, começar a colocar esses contratos na rua para começar em janeiro do ano que vem. Então, nós estamos fazendo esse planejamento para fechar as contas em 2019, enquanto a gente faz o que pode com 2018. O custo mensal, hoje, nós temos trabalhado aí flutuante, tá? Nós temos aí um custo aproximadamente de 19 milhões mês. Quanto à questão dos córregos, está sim sendo feito alguma coisa. A Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Públicos e o SEMA, junto com a Proguaru, tem procurado resolver essa questão dos locais de colocação, área de transbordo, pelo menos para juntar esse material para depois transpor para um aterro qualquer. Obras e serviços públicos, na verdade, através do Departamento de Limpeza Urbana, ele está preparando essa licitação, inclusive para fazer a classificação dos resíduos, porque dependendo da classificação desse resíduo, ele fica mais caro ou mais barato nos aterros. Então, está sendo feito esse trabalho lá. Vereador Toninho da Farmácia, com a questão das ruas de recapeamento, é exatamente, né, o que eu falei anteriormente. A Avenida Estados Unidos e a Capitão Aviador, que foi ao governo, né? O que vem para a gente de recap, como é que funciona? Quando vem uma demanda, nós fazemos vistoria, um projeto básico, uma estimativa de orçamento e encaminhamos ao governo para que ele verifique dentro do nosso orçamento se aquela via é possível incluir ou não. O que acontece é que o nosso orçamento de 2018 são para as vias autorizadas em 2017. E as vias enviadas em 2018 com orçamento, elas são planejadas para executar no ano de 2019. Por isso, da revisão do orçamento. Essas coisas não são normalmente casadas, porque as demandas vêm de um lado e o dinheiro do orçamento vem de outro. Então, por isso que a gente espera, inclusive, revisão. E quando não entra via fundo, isso é jogado para a Secretaria de Obras, colocado lá, para que eles vejam dentro do orçamento deles se eles vão contratar uma terceira ou aí por meio de contratos com a Proguaru. Tá? Então, normalmente, tudo que entra de demanda de recap ou obras maiores, mais extensas, dentro deste ano, ele é alocado no nosso plano de trabalho de 2019. Ou, dependendo do orçamento e da orientação do governo, 2020 e assim por diante. Normalmente trabalhamos com biênio. Nós, dentro da prioridade das avenidas do Santos Dumont, do recapeamento, nós tivemos agora um anúncio de um projeto, né, de uma verba que vem do governo do estado para algumas avenidas, e nós, junto com obras, com verba que o pessoal inclusive tem falado da Avenida Tiradentes, da Otávio Braga e da Jamil João Zarif. São avenidas de grande tráfego, onde toda a cidade praticamente passa, e elas estão num estado não ainda tão deplorável como algumas, e estão em vias e precisam de algumas obras agora, senão vai ficar muito ruim. E são verbas vindas do governo do estado. Essas outras vias, da qual eu vou verificar, porque eu não tenho elas do Santos Dumont, mas o que eu posso dizer? Que tanto a Proguaru como obras, elas têm um trabalho com outras avenidas também de grande circulação,
que elas vão ser feitas ainda este ano, início do ano que vem já estão planejadas. As vias de ônibus, elas são tratadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito em função dessa questão dos ônibus e do PAC, tá? Questão de ordem, Toninho da farmácia. Viu? Só, viu meu microfone aqui, tá ruim. Alô? Melhorou. Tá cortado. Agora sim. Sim, vereador, pode falar normal, 2 minutos e meio pela questão de ordem. Quando eu citei a Avenida Santos Dumont, eu dei como exemplo. Citei a Santos Dumont porque devido ser uma avenida perigosa, na qual ocorre muito assalto, devido ter muitas comunidades, um local realmente perigoso. Mas tem a Papa João Paulo também, que começa ali, vai até o final, que ela tá sempre esburacada e ela precisava de uma atenção também, que é uma via também perigosa, que se um carro estoura um pneu, alguma coisa, o índice de assalto é muito grande. É isso que eu queria dizer, só. Muito obrigado, Toninho. Pode responder. Não, exatamente. Essa questão das avenidas e grandes avenidas com passagem maior de ônibus, elas não estão na nossa alçada. Elas estão, inclusive, se eu não me engano, na lista de ruas do PAC Pavimentação, que está em processo aí de conclusão da contratação. E está com o trânsito, tá? Por isso que nós não atuamos no recap, a não ser que seja um projeto específico e nós sejamos contratados. Bom, para finalizar, mais uma vez agradecer a todos os vereadores presentes, a todas as perguntas, a nossa equipe técnica, a nossa equipe toda da Proguaru, a quem veio, que nós temos que agradecer muito todos os dias, que esses números foram levantados até maio aproximadamente, alguns até o final de abril, são números expressivos, graças ao desempenho e ao trabalho dessa equipe que se esforça aí todos os dias para fazer o melhor pela nossa cidade. Nos colocamos à disposição de todos mais uma vez, as portas da Proguaru estão sempre abertas a todos. Nós temos atendido o máximo possível de celeridade todas as demandas. As que nós não conseguimos não é por falta de esforço, são por um conjunto de vetores aí que normalmente não nos possibilitam isso. Mas, e se ficou alguma coisa para ser esclarecido, me coloco à disposição. Estamos todos os dias lá para responder e colocar todas as informações à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel Rodrigues, diretor-presidente da Proguaru. Em seu nome, eu quero agradecer a toda a sua equipe da Proguaru aqui presente e agradecer os demais que compuseram a mesa. A todos, muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado.